Na Multirio, a infância é tempo de brincar e imaginar. Cuidado, carioca, não é Você tem que olhar essa criança como sujeito de direitos. Ela não vai ser, ela já é desde o ventre da mãe. O nome da minha escola é Derso Gabriel. Essa aqui é a minha sala. A escola é o lugar das crianças, na verdade, ela é direito das crianças. E também inspira reflexão e transformação. O índiozinho, quem diria, morre de medo do escuro. Como é que eu vou ter medo de uma coisa se eu nunca vi na minha vida? Isso é corajosa. Multirio 30 anos, inspirando infâncias, transformando futuros. Olá, profissionais de educação infantil. Sejam todas e todos bem-vindos à 14ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Me chamo Andréa Barros, sou professora dessa rede e atualmente estou como coordenadora da Coordenadoria da Primeira Infância. Chegou nosso momento mais esperado do ano letivo, a 14ª JPEI, com o tema Criança é Natureza. E para dar as boas-vindas, a gente ouve uma mensagem do secretário Renan Ferreirinha. Olá, profissionais da educação infantil da nossa rede municipal do Rio de Janeiro. Bem-vindos a todas e todos para a 14ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Estou muito feliz de vocês estarem aqui para poder cada vez mais se capacitar, compartilhar boas ideias, boas práticas, trocar experiências, que é algo que a gente valoriza muito. Essa formação ela está muito alinhada com o planejamento estratégico da nossa cidade, que é de capacitar, de formar os nossos profissionais de forma contínua. É algo que a gente acredita muito, porque quando a gente se coloca à disposição para uma formação, quando a gente investe o nosso tempo para isso, certamente a gente consegue fazer um atendimento e consegue qualificar ainda mais o nosso trabalho diário, que é em prol das nossas crianças cariocas. Eu desejo para todos vocês uma ótima jornada e que a gente possa cada vez mais investir na nossa formação e na construção da nossa rede. Muito obrigado. A JPEI, esse ano, potencializa as concepções das crianças na natureza e busca refletir sobre a relação que se estabelece entre o corpo livre e brincante e os elementos da natureza. Nessa primeira roda, destacamos a importância de cuidar do corpo como primeiro habitat, com o sentimento de pertencimento a um habitat maior, por meio de brincadeiras com e na natureza. E aí, vamos entrar nessa roda de conversa e repensar as nossas práticas pedagógicas? Não deixe de compartilhar com a gente os mais diversos momentos através da hashtag 14JPEI e hashtag aí Carioca na Rede. E também marcando o Instagram da SME. Desejo uma ótima JPEI para todas e todos vocês e um excelente retorno. Tchau! Olá, eu sou Thaís Barcelos, professora de Educação Infantil, atualmente integrante da Gerência de Educação Infantil. Estamos aqui no Parque Lage, localizado na zona sul da nossa cidade. Aqui funcionava um engenho de açúcar e hoje encanta todos com os seus 52 hectares de área verde. Além desse espaço verde, composto por jardins e a floresta, esse parque também abriga a Escola de Artes Visuais. E hoje, o Parque Lage abre suas portas para a realização da 14ª Jornada Pedagógica de Educação Infantil, que tem como título Criança é Natureza. A professora e pesquisadora Leia Tiriba afirma que toda criança é a própria expressão da natureza e que a cada momento se renova, e que a criança tem o desejo de se conectar e aprender com os mais diferentes elementos dessa natureza. Por isso, neste ano, nós da Educação Infantil Carioca nos dedicamos a pensar sobre a relação da criança com a natureza e na natureza,
pois entendemos, inspirados também nos conhecimentos de nossos povos originários, que todos nós somos natureza. Por isso, acreditamos que estar na natureza é estar em casa. E para nos ajudar nesta reflexão, vamos convidar duas pessoas especiais, a professora Kátia Biso e Karen Albuquerque. Já estamos aqui com as professoras Kátia Biso, Karen Albuquerque, né? Com as nossas colegas aqui que também vão participar dessa roda, né? A professora Kátia Biso, ela é doutora em educação, atualmente é professora do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas e professora e coordenadora do curso de pós-graduação em Educação Psicomotora, ambos do Colégio Pedro II. A professora Karen é especialista em dificuldade de aprendizagem, mestrando em educação e professora de educação da creche municipal Araci Guimarães Rosa, né? Sejam todas bem-vindas, né? Professora Kátia, a gente ainda tem muito receio, né, quando a gente fala em trazer para as escolas elementos como, por exemplo, água e terra, e esse receio muito ligado à questão da saúde, né? Você fez um texto que é belíssimo, falando um pouquinho sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, como é que é trazer esses elementos e a importância de trazer esses elementos, né, para o cotidiano da educação infantil. Bom, então, primeiro, olá para todo mundo, né? Obrigada por poder estar aqui, né, participando desse momento tão importante. Então, a gente é a natureza, né? Então, brincar com terra e com água não é nada diferente do que brincar com o que nós somos, né? Então, a água está no nosso corpo, a gente tem 70% de água no nosso corpo, igual o planeta. As substâncias da terra estão na gente também. A gente respira o ar, né? A gente transforma o ar dentro da gente, solta esse ar. Por que esse ar pode fazer mal para a gente, né? Se a gente está trocando e transmutando esse ar o tempo todo. Então, a gente está nesse convívio o tempo todo com esses elementos naturais, porque eles estão dentro de nós. Só que aí a gente tem essa ideia, né, que é separado, que a terra e a água faz mal à saúde, que a natureza ali para nos servir, que nós não somos natureza. Como se a gente fosse superior à natureza. É uma ideia muito antropocêntrica, né, que vem muito de uma lógica onde o homem é superior a isso e ele se separa do que ele é. E aí a gente encontra hoje, né, seres que estão neurotizados, né, a maioria, isso quem diz muito, são até dois psicomotricistas, Lapierre e Couturier, que eles falam são todos neuróticos, porque os corpos estão todos divididos, estão todos neurotizados, porque não sabem, não se sentem o que são. Então, se nós somos a natureza, por que não brincar com a terra e com a água? O Maturana, ele trazia muito uma ideia de antroposfera e biosfera. Fala que a gente tem que dialogar com essas duas realidades, né? A gente vive, sim, uma antroposfera, porque nós estamos aqui, culturalmente, é assim que a gente lida com a Terra, com o planeta, com as pessoas. Mas a gente também está numa biosfera, e a gente é parte dessa biosfera. E quanto mais contato a gente tiver com o que é natural, só pode fazer mais bem à nossa saúde. O que faz mal à saúde é separar, é deixar a gente distante do que a gente é, da nossa essência, da nossa raiz, né? A gente precisa da luz do sol, a gente se energiza com a luz do sol, a gente precisa de água para se hidratar, a gente precisa dos elementos da terra no nosso corpo, dos minérios, a gente precisa, inclusive, da imunidade que a terra dá para a gente se sentir mais forte, para a gente ficar mais forte. Então, é só saúde, né? E a ideia é uma ideia de separação, né, do corpo, da mente, da natureza, da gente, da natureza. Por isso que vem essa ideia de que a natureza pode fazer mal, mas não, de forma alguma, só faz bem, né, com todo o cuidado que ela precisa ter. E você, Karen, quer contribuir? Você com certeza já deve ter lido também esse texto. Oi, gente, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que eu vivo, né, com as crianças, com os bebês, com as árvores do quintal, com a terra do quintal da Araci Guimarães Rosa, da creche que eu trabalho atualmente.
E essa relação, né, a gente percebe muito no dia a dia, porque quando a criança vê, ela tem um desejo em estar se relacionando com a água, com a terra, né, e está construindo, compondo ali a lama, né? Então a criança e a terra, elas se compõem. Você, quando está observando, né, o bebê, a criança pequena, você vê essa composição muito forte. Então, assim, que mostra esse desejo da gente estar se relacionando com esses outros seres. Karen, assim, com tudo que vocês falaram, né, como é importante, né, a gente criar e oportunizar mesmo, né, esses momentos para as crianças, né, em ter esse contato, criarem esse vínculo com essa natureza, né, que nós somos natureza, né, mas a gente também quer se conectar aos outros elementos da natureza, né. E aí, como é que você vive isso, né? Você trabalha em creche, né, acho que é maternal, não é isso? Atualmente maternal. Isso. Como é que você, na sua prática, na sua vivência, como é que você faz essa associação, né, do que você já estuda, porque você também está estudando isso, com as práticas, com os pequenos mesmo? Eu acho que a função principal do adulto referência, né, é apoiar essas composições que a gente encontra, né, no nosso dia a dia. Então, quando o adulto está disponível, né, nessa relação para falar, olha, quando a gente se vê separado, a gente vai olhar a lama e vai achar que aquilo é sujo, né? Mas quando você se entende que você é natureza, esse olhar do adulto, dos professores, dos educadores, já vai ser outro. Você vai olhar e vai falar, olha, que legal que você está se compondo, né? Vai chegar a criança, você não vai falar, isso é sujo. Você vai falar, nossa, você misturou a terra com a água e olha o que aconteceu, posso brincar com você? Então, acho que essa disponibilidade do adulto que vai estar apoiando nisso a gente está confirmando, né, que nós somos natureza também. Então, não sou só eu que vou querer fazer as perguntas não e conversar com vocês. Como a gente já disse, né, as colegas estão aqui também sedentas, né, para perguntar, para participar, né? Vocês querem falar? Olá, pessoal. Sou a professora Fabrícia Belo Viana. Eu sou do ED medalhista olímpico Ágata Bernezuc Ripel, da 7ª CRE. E eu gostaria que a professora Kátia ela abordasse mais um pouco, falando sobre a relevância, né, do contato, da interação, né, com a natureza, a criança, né, para o seu desenvolvimento integral. E também abordar um pouco sobre a importância de estar integrando e garantindo no planejamento na educação infantil. Obrigada pela pergunta, Fabrícia. Primeiro, até queria só complementar rapidinho o que a Karen falou, tá? E aí eu volto para a sua pergunta, pode ser? Tá. Então, fica à vontade. Não, em relação, né, que ela trouxe a questão da disponibilidade, né? Eu achei muito interessante trazer isso vai acabar entrando na sua pergunta também, né? E que tem um termo que a gente usa muito, né, a partir até da Leia Tiriba, que ela fala do desemparedamento, né, do planejamento, das práticas, mas a gente também tem que olhar para o desemparedamento do corpo. Essa disponibilidade, né, como a Karen trouxe muito bem, é pensar também como é que o professor se disponibiliza, está desemparedado, se percebe nesse ambiente natural, para que ele possa propor essas atividades, para que elas não sejam estranhas ao próprio professor, né, para que ele se sinta à vontade com isso. E muitas vezes o convite vem da própria criança. A criança faz esse convite, porque ela quer isso. Então, se você está num ambiente que isso é propício, a própria criança vai trazer e vai te convidar. Só que a gente tem as opções de dizer, não, isso é sujo, não quero, ou, poxa, que bacana, deixa eu ir, né? Por mais que estranhe um pouquinho, mas vai aos pouquinhos, e aí a gente vai se acostumando com isso, né? E aí, em relação à sua pergunta, Fabrício, a questão do planejamento, né? A gente vive numa lógica muito do capital, muito da produtividade, né? E isso é um paradigma que tem na sociedade, não só na escola, né? Na vida, a gente já cresce, né? É normal perguntar para uma criança pequena o que ela quer ser quando crescer, como se ela já não fosse alguém. Porque só considera alguém quando produz, né? Produz algo de mercado, quando tem uma profissão. Né? Então, o que você vai ser é como se só vai ser alguém quando tiver uma profissão. E, na verdade, o planejamento, principalmente para as crianças pequenas, é estar ali, no aqui e no agora, é brincar. Tem que ter um momento, tem que ser bom. O planejamento tem que ser algo que dê essa liberdade de ser bom.
A gente tem que estar atenta ao que está acontecendo naquele momento, no aqui e agora, né? Então, para isso, ela tem que ter a liberdade de poder criar o que ela vai brincar. Tem que ter um planejamento? Sim, tem. Nós temos que planejar. Mas qual o momento do planejamento que a gente fala lá, esse tempo aqui, a gente vai montar aqui um espaço ou deixar um espaço onde elas vão criar o que elas querem fazer. E a gente entra na brincadeira. Mas, para isso, a gente precisa confiar, né? Planejar, e para a criança, é também confiar na capacidade dela de poder participar disso, de poder participar desse planejamento, a gente poder mudar. É confiar também no que está acontecendo ali na relação, mesmo que não aconteça o que foi planejado, né? Mas que deixar acontecer e depois repensa, depois rever, mas deixar o acontecimento, né? Realmente acontecer com as crianças. Então, eu acho que ambiente natural é muito isso também, é deixar também, se entregar também ao momento, ao presente, e deixar aquele ambiente também dizer quais são as possibilidades. Pode pensar uma brincadeira, de repente, de fazer comidinha de planta, mas na hora que chega lá, talvez a criança queira brincar com a terra e fazer um buraco, enterrar alguma coisa. Não precisa seguir o planejamento, faz aquilo que está lá. Mas, para isso, a gente tem que ter uma flexibilidade nesse planejamento para proporcionar essas experiências. Então, professora, você falou de algo que é essencial, que é a disponibilidade da gente mesmo, né? De estar em contato também com a natureza, de se permitir estar nesse ambiente, né? E isso também faz parte da nossa formação, né? Queria que vocês comentassem, então, um pouquinho também sobre isso, principalmente a Karen, né? Como é que você vê a importância de estar nesses espaços, né? Para a sua formação. E como é que a gente vai ofertar se a gente também não sente, né? No parte da questão do sensível, né? A minha experiência com esse tema, né, surgiu em sala, né? Então, quando eu estava chegando na minha turma de maternal, né, em 2019, as crianças foram correndo para a janela porque tinha um passarinho no ninho, né? Então, assim, essa relação começou, né? Então, assim, se relacionar, a relação gera transformação. E durante, né, o percurso, eu me percebi o quanto eu me separava da natureza, né? Porque mesmo eu escutando as crianças, né, e seguindo os desejos dela, eu via que a natureza era um recurso para mim, né? Então, assim, os passarinhos eram o objetivo do projeto, como que o projeto se daria. E nessa relação, eu comecei a pensar, mas eu sou natureza, né? Então, tudo isso começou a mudar. Então, assim, a gente passou para fora, né, com a turma, e aproveitar esse momento presente, né, deles estarem no aqui, no agora, e considerar que isso é o pedagógico, né? Eu acho que o mais importante para a minha prática, né, da mudança dessa relação é isso, que o pedagógico não é essas representações que a gente procura tanto, colocar no papel, né, pegar uma folha e colocar no papel, ou mesmo plantar um feijão, né, porque a relação está no cotidiano, a relação está no dia a dia. Então, a gente vai ter contato, mas se você não se relacionar, aquilo não vai fazer parte, né, de você, e você não vai se reconhecer naquilo também. Então, acho que o principal, né, desse tema, da gente se entender como natureza, parte muito também do professor, né? Porque a criança, ela já sabe que ela é natureza, porque a gente vê que ela se compondo, né, diariamente, até no copo com água durante o refeitório, que ela vai lá, né, transgredir, os adultos falando, não, ela vai estar lá mexendo, brincando com aquela água, porque ela tem esse desejo, ela é natureza, né? Então, acho que a gente tem que aprender com elas, né, a estar repensando esses nossos nãos, né, que justamente nesses nossos nãos que a gente não está possibilitando essa manifestação da natureza, do corpo, da vida, né? Isso é muito importante, né? Porque é isso, até as crianças nos convidam, né, a estar mais presente, inclusive na natureza, com a natureza. Elas nos ensinam muito, né? Porque elas já têm uma outra relação, como a Karen falou. Deixa eu falar, professora. Sensível, né, do estar no aqui e agora, essa sensibilidade, né, é observar as pequenas coisas, aquela que o mundo da produção não dá valor, mas que ali naquele cotidiano não está no planejamento, mas aconteceu. Então, é aquele arco-íris do vidro que bateu no chão e que para tudo para pegar o arco-íris com a mão, né? Eu lembro de uma cena, quando, né, eu estava lá em Realengo, e aí veio a neblina, estava muito baixa, e algumas crianças falaram assim, eu estou com medo.
Eu estou com medo dessa nuvem, né? Eu falei, nossa, as nuvens vieram abraçar vocês. A gente não consegue alcançar as nuvens, então elas vieram até vocês. E eles amaram, e a gente foi brincar. Quer dizer, não era a roda o mais importante, não era estar ali simplesmente pensando no que vai desenhar, né? Mas brincar com aquilo que o tempo está trazendo, e que aí é isso que a gente tem que ter no nosso corpo, de perceber essas pequenas coisas do dia a dia, né? É a formiguinha que passa, é o ar que de repente deu um vento mais forte, é uma sombra que aparece por cima do sol, né? Uma nuvem em cima do sol. Então, como que a gente pode interromper uma lógica escolar, né? Uma lógica de uma escola que ainda é muito colonizadora, que ainda é muito da produtividade, né? Muito da domesticação, e pensar numa escola diferente, uma escola de um tempo livre, de uma escola onde ela possa viver um instante, né? Então, poder suspender esse tempo do relógio e viver um tempo da intensidade, do vivido. Mas, para isso, a gente tem que estar com um olhar muito sensível para aqui e agora. E, para a gente, é difícil. Para o professor, isso é muito difícil. Porque a gente está ali pensando, não, eu tenho que ir, hora do refeitório, hora disso, hora daquilo, hora de levar as crianças para fazer xixi, né? Essas coisas meio absurdas que a gente tem que fazer e que foge totalmente do que é o natural, né? Então, a gente também tem que estar se policiando constantemente. Não adianta só ter a teoria, né? A teoria ajuda a gente a entender, mas é na base do sensível, da relação. E a natureza traz isso muito para a gente. Porque a natureza você tem que estar no aqui e agora, né? Se você está andando em cima da terra, se você não estiver olhando para onde está pisando, você pode virar o pé, porque a terra não tem ela é desnivelada, né? Você vai subir numa árvore, o galho não é aquele ferro liso que você sabe onde está pisando. Você tem que olhar para onde você está pisando. Então, tudo ali te traz por aqui e por agora. E isso faz com que a gente exercite essa nossa sensibilidade também para estar nesse presente, junto com as crianças, porque elas estão ali mostrando isso para a gente o tempo todo. Sim, verdade. A professora Simone também gostaria, né, de fazer uma pergunta. Olá a todos e todas, eu sou Simone Andrade, da Gerência de Educação da 4ª CRE. Professora Kátia, a organização curricular da educação infantil, ela é organizada nos campos de experiências, né? E como a gente pode garantir e ampliar essas experiências para as crianças, entendendo que a natureza ela é um ambiente formador? Oi, então, obrigada. Essa pergunta é muito importante, né, porque vem trazendo também do que a gente tem de leis, né, diretrizes, né, que vão balizando esse nosso planejamento. Só que a gente não garante, a gente não pode garantir experiências. A gente pode propiciar oportunidades delas viverem experiências. Só que o que cada criança vai viver é dela. E aí a gente tem que confiar que elas vão viver as experiências. Se ela está na saúde, se ela está querendo brincar ali de forma saudável, ela vai viver as experiências. Talvez não as que a gente queira garantir, mas ela vai viver as experiências que elas têm que viver e que muitas vezes são bem mais ricas do que a gente tentou garantir, né? Então, a gente precisa confiar, porque a experiência ela tem que afetar, ela tem que transformar. La Rosa falava muito disso, né? Fala muito disso, né? Das experiências que elas têm, elas são afeto, né? Se não te afeta, é uma informação que passa, né? Então, ela precisa tocar na gente. E, para isso, cada uma vai viver de um jeito, porque a experiência vai se dar na relação do que cada um tem construído em si para o que ela vai construir naquele momento ali. Então, é nessa relação que se dá a experiência. A nossa proposta pedagógica, né, a gente está pensando um espaço onde ela possa viver várias experiências interessantes. Só que, quando chega nesse espaço, a gente pode pensar várias coisas e a gente vai falar, elas vão aprender isso. Só que chega na hora, uma vai aprender uma coisa, a outra vai aprender outra, a outra vai aprender, porque depende de cada uma. Então, a gente também tem que lidar um pouco com essas incertezas, porque a gente não garante. A gente não tem como garantir. E, às vezes, a gente quer garantir, e aí quer que todo mundo faça a mesma coisa. E não dá, né? E a natureza é esse ambiente formador, porque a natureza dá o limite. O ambiente natural, ele vai dando limite, né? Como eu estava colocando antes, subir numa árvore, se você não estiver olhando para ali, para agora, se você for rápido, correndo, você vai cair. E elas sabem disso, as crianças sabem disso. Então, elas vão com cuidado, né? Claro que a gente tem que estar perto, mas elas vão com cuidado, né? Se colocar a mão em algum bicho, sabe que pode ser picado, né? Então, assim,
a própria natureza, o próprio ambiente, os seres vivos, os elementos naturais, eles vão dando esse limite, essa noção de até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, a diversidade de espécies, de elementos, de sementes, de flores, de folhas. Tudo isso vai ajudar também a mostrar para a criança como ela pode ver o que é maior, o que é menor, classificar. Então, ela vai trabalhar raciocínio lógico-matemático, vai ter a linguagem ali, vai trabalhar o corpo, espaço, né, noção espacial, noção temporal, está tudo ali. Só que a gente não tem como garantir exatamente o que cada um aprendeu. Mas isso é uma desconstrução que a gente tem que fazer também diariamente, porque os próprios documentos colocam isso em alguns momentos, mas em outros, aí só pegando as diretrizes curriculares. Os objetivos que estão lá não são para as crianças, são para a gente. Os professores têm que proporcionar. O que as crianças vão fazer ali não está dizendo nada. Elas fazem o que elas quiserem. É para a gente proporcionar às crianças, né, aqueles campos de experiência. Agora, como elas vão lidar com aquilo, é de cada uma. E a gente tem que confiar nelas. A gente tem muita dificuldade, às vezes, também, né, de encarar a questão do tempo ocioso, né? E como esse tempo também pode ser criativo, né? Então, realmente é algo que eu acho que a gente tem que exercitar mesmo, porque é complicado, né? E, Karen, gostaria de contribuir com alguma coisa? Eu gostaria de falar que essa questão do ambiente, né, é muito importante também para a gente entender que a própria árvore, né, que os animais que estão nesse ambiente, né, ou então que a gente leva para a sala, a folha, né, eles estão sujeitos também dessa relação. E eu lembro muito que na creche, dentro do meu planejamento, tem um momento que a gente que as crianças vão cuidar das árvores, né? Porque elas precisam de rega, elas precisam de adubo, né? De adubação. Então, assim, a gente está dentro do cotidiano, essas relações são importantes, né? Então, às vezes a gente está nesse ambiente e a gente acha que o adulto está para vigiar, para evitar o acidente, né? Então, cuidado, não pisa aí que você vai, né, se machucar. Ao invés de a gente confiar, como a Kátia falou, né? Confiar no que eles estão construindo, estão naquela relação, confiar na relação deles, né? Sim, sim. A professora Thaísa também, né, tem uma pergunta para vocês. Bom dia, eu sou Thaísa Souza, professora de Educação Infantil, trabalho no EDI Professora Valéria, da terceira CRE, e tenho uma pergunta para a professora Karen. Karen, ultimamente o termo desemparedar, proposto pela professora Leia Tiriba, tem estado mais presente nas discussões sobre infâncias, sobre o cotidiano da educação infantil. Porém, a gente ainda tem alguns questionamentos, algumas dúvidas sobre como, de fato, levar essa educação desemparedada para dentro das unidades escolares. Você pode falar um pouco para a gente como fazer, né, como incluir no nosso planejamento, com os nossos bebês, com as nossas crianças, esse desemparedar cotidianamente? Thaís, o desemparedamento, acho que a Kátia falou no início, né? Primeiro a gente se desemparedar, né? Que a gente fica preso principalmente na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? E eu acho que a gente também tem um desafio nas nossas unidades, né? Que a quantidade de criança, de bebês. E eu acho que também está no nosso papel de a gente coletivizar mais, né? Então, assim, ajudar, né? Vamos ser uma equipe realmente, não é porque está na equipe do berçário que o berçário vai ter que se virar para descer com bebê, com criança, no caso lá que a gente tem um quintal, né? Então, assim, eu vejo aos poucos na creche que eu trabalho essa coletivização, acho que a gente precisa mais, a gente está trabalhando para isso, né? Porque todos nós somos responsáveis, né? Então, vamos levar, que tal os maiores ajudarem também nesse processo? Porque a gente separa tanto, né, em faixas, né? E a gente, na hora do parquinho é do berçário, só berçário. Porque o maternal, no caso da creche, que está lá, eles não estão lá junto ajudando, nessa hora do almoço também, que é difícil, né? Então, assim, a gente tem o desafio dos bebês, né, que não andam muitas vezes e, geralmente, as estruturas dos espaços não são térreas, né? Você tem que descer escada. E aí é a coletividade. Eu acho que um papel importante para esse desemparedamento, a gente começar a sair, parar de enclausurar as crianças, né, em salas. Eles anseiam, gente, eles ficam olhando a porta. A gente, às vezes, coloca até um papel para impedir esse olhar do lado de fora, né? Então, assim, eles estão pedindo,
pedindo por essas relações. E é o nosso desafio. Desafio mesmo. E eu acho assim, até importante, porque você falou da questão do coletivo, e o coletivo, né, a comunidade escolar, ela tem vários membros, inclusive os responsáveis, né, as famílias, e essa questão de desemparedar, muitas das vezes a gente tem unidades, né, que não contempla, né, espaços externos, mas esse diálogo com a família para mostrar a importância, né, dessas crianças estarem ao ar livre, estarem em contato com a natureza, né? Então, assim, é como se fosse um desemparedar também da mente, né? Porque a gente ainda tem a concepção de que a gente está seguro quando a gente está entre quatro paredes, né? Então, assim, esse diálogo, né, a importância desse diálogo com as famílias também, né, professora? Inclusive há pesquisas que mostram que a maior parte dos acidentes, né, com crianças são em ambientes fechados, né? Então são nos ambientes abertos, né? E essa questão, né, a Karen trouxe a questão do coletivo, e eu estava pensando exatamente nisso, né, ouvindo a pergunta, porque a gente precisa sair dessa lógica de que é a minha turma, são as minhas crianças, é o meu planejamento, é o meu horário, né? Entender que a gente vive nesse coletivo. Aí volta aquela lógica, né, da gente tentar construir uma rotina escolar que seja até mais decolonial, saindo dessa lógica colonizadora, cada um de propriedade, de capital, que vem de uma cultura da Europa, de muito capital, que não é a cultura do nosso povo. Se pegar nos povos, né, nos povos ancestrais da gente aqui, né, nos povos originários, eles, numa aldeia, todo mundo está se olhando, todo mundo se cuida, né? Então, assim, é trazer isso também para as nossas rotinas e pensar nessa questão do coletivo, sim. Porque até os próprios pais, né, até as próprias famílias, elas podem também. Por que não pode, no início, por exemplo, do dia, né, já combinar com as famílias, alguns pais, algumas mães, avós, não sei quem pode, mas de estar junto com a turma para levar para esses espaços, né, e fica um pouquinho mais na escola, ou então um pouco antes de ir embora, chegar um pouco mais cedo. Mas a gente se fecha tanto que até medo das famílias a gente tem. Medo de observarem o que a gente faz, medo de entrarem num território que a gente considera só nosso. E aí a gente vai se enclausurando, né? Quando, na verdade, estar nesses espaços abertos precisa, sim, de um coletivo, né? Mas não dá para deixar de viver isso. A gente precisa ir para esses espaços. Nem que comece com os nossos pares, né? Combina 2, 3 turmas juntas, porque por mais que tenha mais crianças, são mais adultos. Então, que junta todo mundo e vai aos pouquinhos, enquanto um está olhando, está levando os outros, depois volta. Dá para pensar em diferentes estratégias, né? Mas é preciso experimentar esses espaços, é preciso experimentar essas possibilidades até de viver no coletivo. Foi sábado. Sábado eu estava dando uma aula na pós e tinha uma mangueira. E a árvore, uma das alunas, que é a professora, ela falou assim, deixa eu falar um pouco sobre essa mangueira. Aí a turma inteira ficou em volta dela para ela falar da mangueira. E aí a mangueira ela subia bem alto, assim, e as folhas viravam assim. Ela está subindo para ela não esbarrar na árvore do lado. Por isso que ela se entortou assim. Então ela foi explicando, a gente começou a observar uma linguagem ali entre as plantas, de coletividade, de tentar buscar a luz do sol sem interromper a luz do sol da outra planta, né? Então, assim, a natureza mostra isso para a gente também. A gente precisa também fazer isso entre a gente, né? De poder dividir também, de olhar para o outro e ver como é que a gente consegue compor entre os nossos também, né? Entre seres vivos como nós, para poder também compor com a natureza. Muitas das vezes é essa natureza que dá um nome aos nossos territórios, né? E às vezes a gente nem se repara nisso, né? nem para pensar nisso. Então, assim, né, você falou essa questão do cuidado, e a natureza também cuida, né? E talvez a gente que não esteja cuidando tão bem dessas outras naturezas, né? Mas alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou professora Bruna Holanda, da unidade Creche Municipal Criando o Futuro, localizada na 9ª CRE. E eu também tenho uma pergunta para a professora Kátia. Tudo bom, professora? Então, num determinado tempo histórico, nós passamos a conceber a mente, né, separadamente do corpo. Hoje, nós passamos a perceber que nós somos seres integrais, nós somos natureza. Como é que você vê essa decodificação e como isso influenciou e influencia até hoje nas práticas da educação infantil?
Então, obrigada pela pergunta. Minhas perguntas estão maravilhosas. Né? Então, Bruna, assim, na verdade, até antes de Cristo, né, já tinham filósofos que já defendiam essa não dicotomia, né? O ser integral, ligado à natureza, né? Só que também tinham os filósofos, né, e outras pessoas que já defendiam essa dicotomia. Platão foi um dos que defendeu muito essa dicotomia. Mas, por exemplo, Heráclito, que era da época dele, até um pouco anterior, não defendia isso. Né? E o Platão leu Heráclito. Né? Tem trechos de livros de Platão que ele cita Heráclito. Então, quer dizer, não é nenhuma questão de não saber. É uma questão, a grande pergunta que eu fico assim, me perguntando até hoje é por quê? Por que que a gente prefere olhar para essa dicotomia? Por que a gente prefere separar a mente do corpo? O que nos faz achar isso mais válido do que se perceber como inteiro, como natureza, né? E isso vem muito também, aí Descartes ajudou a gente a pensar nisso, quando ele traz a ideia de que a gente não pode, para trazer a questão da ciência, né, para o homem, a ideia de que o homem pensa, logo existe, como Descartes dizia, né, ele precisa pensar coisas certas, né, para dizer, não, eu sei o que eu estou fazendo. Então, ele mesmo colocava no discurso do método, vamos ignorar o que não sabemos. E ele colocou, nós não sabemos o que pode o corpo, então vamos deixar ele de lado e vamos ficar só com a mente. E começou a estudar um corpo morto, dizendo, vamos separar em partes e a gente vai entender esse corpo, cada pedacinho dele. Né? E logo depois dele, quando veio Spinoza, ele criticou, né? Não só Spinoza, outros também, mas também criticou, falou assim, não, a gente não sabe o que pode o corpo, mas a gente não pode deixar de pensar o que pode esse corpo. Ele pode muito. Mesmo que a gente não saiba, a gente tem que enfrentar essas incertezas. E outros filósofos depois vieram afirmando isso também. Né? Edgar Morin, que ainda está vivo com mais de seus 100 anos, né, ele também dizia isso, nós não sabemos, mas a gente tem que enfrentar essas incertezas, a gente tem que lidar com as incertezas. Né? E é muito difícil para a gente isso, porque lidar com as incertezas é lidar com as nossas fragilidades, é lidar com as nossas sensações, com o nosso não saber. E tem uma abelhinha aqui participando. Mas faz parte, nós estamos falando de natureza, tem que ter abelha, né? E aí, então, é lidar com tudo isso também. Né? Então, a gente cada vez mais, eu acho que a pandemia também trouxe muito isso, né, para a gente, de mostrar o quanto a gente é frágil, mesmo com todo o nosso saber, com toda a nossa experiência racional. E cada vez mais a gente está percebendo, né, que a gente precisa, sim, lidar com isso, com as nossas subjetividades, com o corpo que incomoda quando a gente não sabe o que ele quer dizer, com a subjetividade do corpo do outro, né? Então, assim, isso já foi denunciado há muito tempo, mas ainda é difícil a gente enfrentar isso. Mas estamos conseguindo, como você falou. Acho que hoje em dia a gente está cada vez mais olhando para isso. Né? E espero que a gente continue nesse caminho. Tá bom? Obrigada. E Karen, como é que é isso? Você que está, né, na sala de aula também, estudando na sala de aula, como é que você vê essa questão, né, dessa atenção ao corpo, desse cuidado ao corpo, né, na sua prática? A principal, acho que a gente vê muito essa dicotomia que separou, né, a mente do corpo, que a gente acha que a mente é mais importante que esse corpo, né, e a gente traz isso quando a gente separa o cuidar e educar, né, porque mesmo na legislação falando, cuidar e educar é a mesma coisa, a gente vê que na prática, às vezes, a atenção ao cuidado não é vista como, né, algo pedagógico, algo educativo no sentido daquela relação. Então, assim, é importante estar com o bebê, com a criança pequena, né, vai fazer uma troca, olhar no olho da criança, né, se relacionar, pedir permissão para tocar, né, o corpo. A gente, às vezes, sai puxando a criança, né, às vezes fica até com raiva de, outro cocô, Deus, isso faz parte, né, mas vamos parar, respirar. E a gente, né, tem um outro ser, então, assim, essa dicotomia, às vezes a gente não valoriza esses momentos de cuidado que fazem, né, como que a gente vai falar que a gente precisa cuidar se a gente não está ensinando essas relações de cuidado, né? Isso é muito importante a gente pensar que a nossa prática, a nossa ação, ela diz muito, né? Então, assim, a gente separa, acho que o que a gente está falando, o corpo não está dizendo, né? Mas a gente é integrado. A criança está vendo lá o seu corpo, não está disponível para aquele momento, né? Então, assim, como cuidar do outro nessa nosso dia a dia?
E essa dicotomia, né, é tão grande entre a gente e a natureza, né, que é justamente isso. Quando a gente fala, quando a gente pensa assim, vamos pensar, né, a relação da criança com a natureza. Mas na minha escola não tem uma árvore, não tem um espaço externo, não tem nada, mas tem a criança. Né? Tem essa criança que tem o seu corpo, que tem a sua integralidade, e a gente não consegue enxergar que também é uma natureza. Você estava falando a questão da troca de fralda, né? Cada um tem seu ritmo, os corpos têm ritmos diferentes. Por mais que a gente saiba que é cansativo, né? Mas é isso, a gente respeitar também, porque senão a gente tem a tendência, né, a passar o rolo compressor e achar que todo mundo tem que fazer as coisas no mesmo momento, até as necessidades, né? O choro também, porque é muito recorrente, são muitos bebês, né? Então a gente acha que o choro, sempre a gente acha é fome, né? Tá com fome, tá com sono, e a gente às vezes esquece dessa acolhida, né? Que momento a gente acolhe, que momento a gente deixa para a vida, né? Então assim, são cuidados que a gente que quando a gente está na integridade, a gente olha num todo, né? Então assim, buscar essa relação com o todo mesmo. Sim. Eu acho que tem outra pessoa querendo fazer também mais uma pergunta, né? Sim. Olá, me chamo Luna Sandra Rajo, trabalho no EDI Samira Pires Ribeiro, localizado no território da 10ª CRE. Professoras, é um imenso e muito emocionante momento, né? E um imenso prazer poder estar aqui participando dessa roda com vocês. E eu gostaria de perguntar, gostaria que vocês falassem um pouco do conceito de ecosofia e como isso impacta a nossa prática. A gente está na crise ambiental, né? Que a gente acha que a gente vê, escuta, não tem, né? A gente já olha e já vê. E aí o Guattari, né? Félix Guattari, ele fala que a gente precisa, né, tá integrado. Então, assim, como a gente é um ser, então a gente tem uma ecologia que é ambiental, social, pessoal, né? Isso tudo está integrado. Então, ele traz esse conceito ferramenta para a gente estar no dia a dia, né? Como que a gente faz com esse desequilíbrio que a gente está aí diante da gente, né? Então, o que eu vejo, principalmente, além do que a gente está falando, né, de se olhar como natureza, acho que também as reflexões da Léa de Tiriba traz muita coisa, a gente desemparedar, sair para o lado de fora é importante. Eu acho que algumas práticas também da gente como instituição são importantes também, principalmente EVA, gente. Não dá para a gente usar mais EVA. Então, assim, a gente, sabe, a gente vê, não tem como, a gente vê assim, esse é um material que ele não vai ser decomposto, vai ficar aí. Quando, assim, o que a gente está consumindo, vamos diminuir nosso consumo. Então, são práticas, né? Composteiro, o que a gente faz com nossos resíduos, por que a gente não faz, né? Busca fazer composteiras, eu acho que são movimentos que a gente precisa, né, começar a fazer nesse micro, porque a gente está ensinando para muita, a gente está ensinando, né, com essa proposta de ensinar e às vezes a gente acha que o planejamento, né, o fato da gente levar lá, né, uma proposta para a sala com outros elementos, que isso, né, vai fazer uma diferença, faz sim, mas outras diferenças a gente tem que fazer maiores, né? Então, pensar nos nossos resíduos, pensar, né, até no cuidado entre a equipe, né? Eu acho que a gente precisa se cuidar nessa questão do coletivo, de estar olhando para o outro e ajudando e pensando. Eu acho que tudo isso são práticas que a gente vai diminuindo aos poucos, tentando viver desse caos, né, desses desequilíbrios. Não, Karen, mas é ótimo que você traz essa questão do desequilíbrio, né, e é da ecologia mesmo, né, e o Guattari, quando ele traz as 3 ecologias e traz o conceito de ecosofia, que é essa articulação, que ele chama de uma articulação ética entre essas 3 ecologias que a Karen trouxe, né, que é a ecologia ambiental, a pessoal mental, pode ser chamada pessoal mental porque fala de si, e a ecologia social, que é da relação com o outro, né? E é isso, porque a gente está nessa crise ambiental mesmo e a gente precisa olhar para isso, mas não é só olhar para o ambiente, não é só o ambiente, é entender quem somos nós nesse lugar, que relações estabelecemos com os outros nesse espaço, nesse ambiente, e que ambiente é esse que nós queremos e que nós nos relacionamos. Então, é pensar nisso tudo, então é uma mudança de paradigma para pensar uma outra forma de viver, que aí ele traz essa articulação entre essas 3 ecologias. E ele traz isso para falar de questões políticas.
Ele traz isso para falar da construção de uma sociedade democrática, por exemplo. Né? Ele trazendo esses conceitos, dizendo que toda a ideia, a relação que se estabelece consigo mesmo, com o outro e com o ambiente, é voltado para a gente construir nossa autonomia de pensamento, a nossa relação com o coletivo, a nossa noção de política também em relação a tudo que a gente vive, né? As relações sociais, tudo passa por essas 3 ecologias. Né? Então, a ecosofia, ela é essa articulação entre essas 3 ecologias. E aí o que é interessante é que a gente tem nas diretrizes curriculares nacionais, e não só da educação infantil, do ensino médio, do ensino fundamental, os 3 princípios, né, que a gente tem, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. E eu gosto de fazer essa brincadeira de relacionar as 3 ecologias com os 3 princípios, porque da mesma forma que eles não se dão sozinhos e isolados, as 3 ecologias também não. O princípio ético, a gente pode pensar numa ética a partir da lógica do Spinoza, de uma ecologia mental, de uma ecologia pessoal. Né? O que a gente quer? Como é que a gente está vivendo isso? Quem somos nós nesse todo? Então, é pensar a partir desse olhar para a gente. Né? Os princípios políticos, pensar nesse social. Que sociedade é essa que a gente está construindo? Que regras são essas que nós estabelecemos? Né? O que isso está trazendo? Né? De que forma isso acontece? E ela não acontece sem os princípios éticos. Né? E não acontece, então, a ecologia mental e a ecologia social, pensando nos políticos, também não acontece uma sem a outra. E a ambiental, se a gente pensar também nos princípios estéticos, que fala de uma sensibilidade, de uma estesia, de estar no ambiente que proporciona para a gente esse aqui e agora do sensível, da sensibilidade. Então, que é uma ecologia ambiental, que também fala desse princípio estético. Então, assim, o Guattari traz essas 3 ecologias para pensar a ecosofia, nessa articulação, e a gente tem isso com outras palavras. Eu entendo que a gente tem exatamente isso nas nossas diretrizes curriculares. Né? É só a gente começar a pensar mais dessa forma e viver dessa forma. Mas está lá. É importante trazer, né, essa questão das leis mesmo, porque eu sempre falo, né, ninguém aqui está inventando a roda, né, isso são coisas que acontecem, a gente que está na gerência de educação infantil, muitas das vezes também fazendo material, a gente vê que isso acontece nas unidades, né, e a gente fica muito feliz. Então, esse ano, como a gente tirou para se debruçar mesmo, para estudar, né, para aprofundar sobre essa temática, a gente não entende que isso vai terminar esse ano, é um princípio, como você falou, é um princípio da a educação infantil é isso, né? Faz parte, deveria fazer, né? Quando a Karen traz essa questão da composteira, né? Ou até mesmo de plantar, isso são práticas, às vezes cotidianas na educação infantil, mas muitas das vezes a gente só está preocupada com plantar, né? Mas e o processo de ver aquilo crescer? Que é a questão do tempo, né? Que demora, né? Não vai crescer de uma hora para outra, a criança não vai ver. Então, assim, esse tempo também da gente esperar, né? E essa relação do cuidar mesmo, né? De estar ali, cuidar com a planta, não é o plantar só por plantar, tem toda uma relação que muitas das vezes, né? Às vezes, se a gente não está disponível a isso, é algo que até... Porque a criança tem aquela ansiedade, né? Vai chegar, ué, ainda não cresceu? Não cresceu? E como é que trabalhar isso? Posso complementar um negócio que você falou? Isso eu lembrei exatamente de uma cena. Eu com uma turma de 3 anos e um lugar ali que não nascia, era uma terra de brincar, mas ali não tinha nada plantado. As pessoas pegaram umas sementezinhas, mas já gastas, né, para brincar, e eles resolveram plantar na terra. E acharam que ia crescer. Então, no primeiro dia... Assim que eles plantou ali, depois eles tiveram que ir para a sala de música, e aí tinha uma criança que estava ali, eu falei assim, você não vai para a sala de música? Ele, do lado do canteirinho onde estava plantado. Ele, não, estou esperando crescer. Eu falei, mas não vai crescer assim tão rápido, vai demorar, né? Pode demorar. Isso assim, porque eu sabia que não ia crescer, né? Mas não falei nada, deixa ele viver a experiência dele, né? Eu falei, vai demorar, não cresce assim, né? Aí a gente colocou uns palitinhos, que ele estava protegendo, ele estava ali do lado protegendo. A gente colocou uns palitinhos e ele foi para a sala. Né? E todo dia as crianças iam lá olhar. Eu já estava assim, o que eu faço? Porque isso não vai nascer, e não vai nascer. E eles lá todos já estão, ainda não nasceu, cuida. Alguém e cuidando daquele canteirinho com aquela semente ali plantada, né? E aí um dia eles entraram na sala assim, nasceu! Eu fiquei assim, oi? Aí eu fui lá, nasceu, vamos lá ver, né? Aí eu fui lá ver, tinha nascido matinho.
Um matinho, por acaso nasceu um matinho naquele lugar. Eles ficaram tão felizes achando que era a planta deles, né? E era um matinho só. Então são essas surpresas que traz, mas que ao mesmo tempo fala desse cuidado, né? Que a Karen também já trouxe, estava falando agora do cuidado. Que é esse cuidar de si que está ligado ao cuidar do outro, que está ligado ao cuidar do ambiente, que está nessas 3 ecologias também, sempre nesse cuidado, né? Então isso também é muito importante. Mas a gente ainda tem mais uma pergunta, né? Eu sou Jaqueline Guabiraba, gerente da regularização escolar, responsável pela regularização das instituições privadas de educação infantil da cidade do Rio de Janeiro e também responsável pelo monitoramento das creches parceiras da Secretaria Municipal de Educação. E a minha pergunta é para a professora Karen. Falou-se tanto em espaços, em promover, e como nós podemos promover a interação, né, das crianças com a natureza em espaços que não têm áreas verdes e também áreas externas. Essa pergunta é muito importante, porque faz parte de uma grande realidade, né? Porque a gente ainda tem a questão da violência, né, do Rio, que em muitos lugares a gente não pode nem sair. Então, assim, eu vou defender que a gente precisa oportunizar pelo menos uma vez, né, por ano, passeios para outros lugares. As crianças precisam ter esse contato com a área externa. É fundamental, um direito que a gente tem que garantir para elas, né, mesmo diante de todas essas situações. E voltando à questão que nós somos natureza, né, o nosso corpo, quando a gente, né, olha para esse corpo como natureza, a gente começa a voltar naquelas questões dos nãos, né? Porque geralmente quando a gente está falando não, a criança está em alguma relação com esse corpo que é natureza. Então, como que está sendo o banho, né? O contato que a criança tem com a água, muitas vezes a gente fala, vai acabar a água do planeta, né? Então, esse é o momento que ela tem de relação com aquela água. Assim, como que a gente pode, então, possibilitar água na sala, né? Vamos possibilitar água. A gente tem recursos de água, né? Então, como é que está a água no dia a dia com as crianças? O banho, né? Aquele banho em massa, tem um momento dela estar com interesse naquela relação com a água. A alimentação, todos os dias, né? Vamos, a comida é a hora do almoço, né? Então, o bebê, a criança está lá pegando no alimento, né? No que a terra deu para ele, né? Deu para a gente, está naquela relação com o alimento e a gente pega a colher, né? Então, vamos pensar nessas relações cotidianas, né? Que a gente está se relacionando com a natureza e a partir do momento que a gente fala não, a gente está dizendo, a natureza é só recurso, né? É diferente. Então, assim, a gente dia a dia está falando isso, a gente está separado, né? E outra questão também, eu acho que é importante, eu falei já aqui sobre a composteira, a gente tem feito uma composteira esse ano, eu acho que está muito presente isso, porque assim, o alimento que a terra te deu, ela volta e volta a ser terra, né? E essa ciclicidade, né? Que dá para a gente fazer uma composteira no cantinho. Outra questão que eu acho que a gente pode trabalhar muito, eu acho que os recursos também tem que pensar nisso, né? Que são plantas, gente, existem plantas que a gente pode, né, colocar no ambiente, né? Então, assim, é outra coisa quando você tem contato, o seu olho vê o verde, é outra relação que dentro de seu cuidado de si, né? Essa relação é muito importante. Ter terra, né? Disponibilizar terra, a gente tem muitas formas, né? Então, assim, quando a gente olha, até eu acho que já passou, né, a vivência, né, da Kátia, né? Quando a gente coloca lá água e terra, né? Olha quanta riqueza, né? Quantos momentos que a gente pode disponibilizar, né? Esse lado de fora, nessa liberdade, na sala, né? Esse desemparedamento, quando a gente se desempareda, né? Isso é desemparedar também, porque vai sujar o chão, vai molhar. E a gente tem que pensar, mas por que não, né? Eu acho que sempre a gente tem que... E é constante essa reflexão de ficar pensando, né? Quantos nãos eu já falei e eu falo, mas por que não, né? E volto. A gente, né, tem que pensar que a gente está em constante contradição o tempo todo, porque a gente está numa sociedade que valoriza essa separação, né? Que é isso. E é importante dizer também, né? Porque a gente também tem a associação de a natureza é só o verde. E muitas vezes não é o verde. A gente, por exemplo, está numa cidade, né? Que é uma cidade muito rica de diversidade, né? Então, a gente vai ter lá o manguezal, que às vezes tem um odor diferente, né? Que a gente muitas das vezes vai associar para uma questão, ai, nossa, que cheiro ruim. A gente tem a praia, né? As lagoas,
né? Então, assim, como a oportunidade também da criança conhecer, né, a natureza do seu território, né? Porque muitas das vezes a gente só está associado, né? Ah, vamos lá levar na floresta. E muitas das vezes aquilo ali é natureza, né? A composição da natureza ali é diferente e a gente nem parou para observar, né? Né, Kátia? Eu estava falando, estava lembrando isso mesmo. Às vezes a gente fica pensando só na área verde, né? E é isso, tem a lama do manguezal, tem, né, os bichos que estão lá, né, os caranguejos, e tudo isso que a gente tem por aí também. E o céu, o ar, está aqui. A gente respira o tempo todo. A gente está em contato com a natureza o tempo todo. Né? A gente está transmutando esse ar. A gente respira, transforma dentro da gente o ar, solta um outro ar. Então, a gente está conversando com esse ar o tempo todo. Né? Então, a gente precisa disso, a gente está nesse contato. A questão é a gente se perceber nisso e olhar para essas mínimas coisas que estão ali no dia a dia e que são natureza. Né? A Karen falou da questão de garantir também, né, alguns momentos externos. Isso é fundamental, é importante, mas isso não impede que também aconteça esses momentos, né, como ela trouxe também da questão da composteira, que às vezes a pessoa tem medo de pegar na minhoca. Né? E aí a minhoca, eu já vi gente pegando com luva. Eu falei, não, bota a mão, né? E vai, mas até criar essa intimidade. A gente fala de preservar o ambiente, de cuidar da água do planeta. Se a gente não tiver intimidade com brincar com a água, com brincar num rio, numa praia, de ver a água, nem que seja dentro da sala, no potinho, né? Mas de ter esse contato, a gente não vai valorizar, a gente não vai querer preservar, cuidar. O cuidado, ele requer uma intimidade com aquilo que a gente cuida. Se a gente não tem intimidade com o que é natural, como que a gente vai preservar e cuidar? Né? Então, a composteira é um ótimo exemplo. A questão da comida, como ela falou, também é maravilhoso. Né? Pensar que bolinha de sabão. A brincadeira é tão simples, bolinha de sabão, que a gente dá como, tipo assim, não tem o que fazer, vai fazer bolinha de sabão. E aí, quando ela está brincando com a bolinha de sabão, ela está pensando no ar que está dentro dela, que ela vai colocar esse ar para fora. Qual a força que ela coloca esse ar para fora. Esse ar entra em contato com todo o ar que está aqui, com o vento, mesmo que imperceptível, porque esse vento vai levar aquela bolinha, que é feita de água e sabão, movimentada pelo nosso ar e mistura com o ar do vento. É muito lindo, é mágico. E as crianças têm um encanto pela bolinha de sabão que a gente não entende. Né? A gente acha, bolinha de sabão. E para eles aquilo é mágico. Né? Eles dão a força do ar do corpo deles para aquilo. Então, são pequenas coisas no dia a dia, né? A luz do sol, a sombra, o barulho do passarinho, a abelha que estava aqui, agora ela sumiu, mas que estava por aqui. Então, tudo isso ajuda a gente a pensar nisso. Né? E também, eu vou contar um outro caso agora também. Né? Eu pedia sempre para a moça que varria a escola de manhã, ela varria todas as folhas que caíam da árvore, né? E jogava fora. Aí a gente falou assim, não, comecei a pedir para ela, não guarda para mim essas folhas, guarda essas folhas. E aí ela começou a guardar num saco, né? Só que, poxa, ela tinha todo o trabalho de varrer todo dia. E aí um dia de chuva, a gente estava dentro da sala, eu joguei as folhas no chão da sala para as crianças brincarem. Ela entrou na sala, Kátia! Aí, tipo assim, todo o trabalho dela de varrer, e a sala estava imunda com o que ela já tinha feito, né? E aí, esse cuidado com ela também, de entender o ponto de vista dela, né? E eu falei, olha como as crianças estão felizes. Gente, vamos agradecer a ela. E as crianças começaram a bater palma para ela, abraçar ela, porque ela guardou aquelas folhas. Então, mudou a perspectiva dela de que, poxa, a folha está sujando a sala de aula. Né, que também sala de aula, olha, né, eu acabei de falar e olha como é que eu me pego também falando o termo errado. É uma sala, a aula não se dá só na sala. Né? A aula é a vivência com qualquer ambiente. Né? Mas assim, o quanto que aquilo ali para ela mudou. Ela deu um sorriso, ela saiu feliz. Ela proporcionou aquele momento para as crianças. Né? Não era só olhar para o que ela ia ter que limpar depois. Né? Então, a gente também ter esse cuidado nessas relações e poder levar essa natureza também, que nós já somos, e também trocar com outros elementos naturais do ambiente mesmo. Ter uma caixinha com folhas, gravetos, sementes, né? Deixar as crianças brincarem, fazer carinhas e caretas com frutas, né, construir com ele, né, a comida mesmo, né, cheirar a cenoura antes, assim, o que vai ter no almoço? Tem um cesto ali com o que tiver no almoço, no grão cru ali, para a criança poder sentir, olha, é isso que você vai almoçar daqui a pouco. Olha aqui o que é. Já sentiu esse temperinho que vai na folha, esse verdinho? Olha o cheiro.
Vamos brincar também? Não pode botar um pouquinho na água e brincar com uma água, né? Com aroma das ervas. Então, quanta coisa a gente consegue fazer dentro de um ambiente fechado. O que não invalida ter que ir para um ambiente aberto. Mas também não invalida ter a natureza no ambiente fechado e não poder ir para um ambiente aberto. E a Kátia nos desafia a compartilhar essa formação, porque se o profissional que está envolvido naquela rotina não tiver essa visão, ela vai ser mais uma a reprovar e não a estimular. Então, a questão do planejamento que foi abordada aqui. Então, ela não pode somente se limitar ao profissional que está na atuação do espaço da sala, né, com a criança. Então, a necessidade dessa integração nesse espaço para que, quando você solicite armazenar aquele item, ela não ser a responsável pela reprovação, né, e aí acabar inibindo uma possibilidade de aprendizagem. Isso, envolver os cozinheiros, envolver o pessoal da manutenção, né, todo mundo. E a melhor forma de envolver é fazer as crianças entrarem em contato, mostrar que eles são importantes para aquelas crianças. Eles são importantes. Então, eles têm saberes que nós não temos. E que os adultos também são naturezas. Exatamente. Né? E os saberes deles não são necessariamente os nossos. Eu não sei fazer comida direito. Mas a cozinheira sabe, então ela vai poder falar da comida bem melhor do que eu e as crianças vão ficar ali ouvindo. Então, mostrar para eles a importância que eles têm nesse processo todo, né? Fortalecimento do vínculo, inclusive da comunidade, né? De se realmente, né, fortalecer a questão. A gente fala tanto de comunidade escolar, né? Mas muitas das vezes a gente não se prepara, né? Não se disponibiliza a esse momento mesmo. Então, realmente é muito importante. Queria agradecer, né? Saber que essa roda aqui a gente sai cheia de ideias, né? Porque muita coisa sobre concepções de natureza, né? Foram tratadas aqui, sobre concepções de criança, né? De infância, no que a gente acredita enquanto trabalho, né? na educação infantil. Queria agradecer vocês, agradecer também o Parque Lage que cedeu, né, o espaço para a gente estar aqui, né, com a possibilidade de ter assim, ao redor, né, esse espaço verde, né, e queria ver se vocês querem falar mais alguma coisa, né, complementar. Eu só tenho a agradecer por essa partilha, eu acho que é muito rico a gente poder trocar, né, então a gente está na escola podendo conversar sobre isso, né, que faça parte mais e mais da nossa vida, do nosso cotidiano. Obrigada, é isso. Professora Kátia. Eu quero agradecer também muito, né, por poder estar aqui participando, parabenizar também vocês pelos cadernos, né, que estão incentivando também esse olhar, essas práticas, né, é uma honra poder estar aqui com vocês, com a Karen, já trabalhei com a Karen, né, já fomos professoras juntas na mesma instituição. Então, é muito bom poder estar aqui nesse momento também. E só deixar uma última mensagem de a gente não deixar de entender que a gente é a natureza, de sentir mais do que entender. Entender que a gente só entende quando a gente sente primeiro, né? Esse é o verdadeiro conhecimento, é sentir primeiro. E que isso não é fácil. Em nenhum momento a gente está dizendo aqui que é fácil. Não é. É lidar com as incertezas, não saber o que vai acontecer. Muitas vezes lidar com o não entendimento do outro, do que a gente está fazendo, porque a sociedade vive um outro paradigma, então é uma quebra de um paradigma, isso nunca é fácil, né? Mas a gente não pode desistir disso, porque assim a gente vive o que é bom. O que é bom é que potencializa esses corpos, as crianças, é assim que elas aprendem. Elas só aprendem com o que é bom. O que é ruim elas até aprendem, mas elas não aprendem coisas boas. Então, ficar forçando a fazer coisa que elas não querem, elas vão aprender com o que elas gostam, com o que dá prazer. É isso. Agradecer novamente vocês, também as colegas que participaram, né? E dizer que agora é com vocês, né? A nossa roda está terminando, mas eu tenho certeza que, como a gente queria aqui esticar um pouquinho essa roda, vocês aí também querem esticar a conversa, né, na unidade de vocês, tá bom? Dizer que essa roda terminou, mas amanhã tem mais, né? E se vocês puderem compartilhar com a gente através da hashtag iCarioca na rede ou hashtag 14ª JPay, tá bom? Então, conto com a presença de vocês até amanhã e até mais.
eu trouxe para vocês hoje uma experiência, uma vivência, para vocês fazerem aqui, tentar sentir um pouco esse corpo que é a natureza, que são vocês. Então eu vou primeiro mostrar os materiais e depois a gente começa, tá? Um pedacinho de algodão, um pouquinho de terra e um pouquinho de água. E aí a gente vai começar molhando o algodão na água. E eu vou colocar uma música para a gente fazer agora uma vivência mais sensorial. Com o algodão molhado na água, vocês podem fechar os olhos, sentir, passar um pouquinho no rosto. E vão sentindo a água pelo rosto. Enquanto vocês estiverem passando, tenta sentir a respiração. Puxa o ar pelo nariz, bem forte. E solta pela boca. Vai puxando o ar e vai sentindo as expressões do rosto, a textura da pele com a água. Pode molhar mais um pouquinho, de olhos fechados mesmo, com um potinho de água. Vão pelo sensorial, pelo tato. Vocês podem pegar o algodão, passar nas mãos. E agora eu vou convidar a vocês, ainda de olhos fechados, a deixar o algodão e botar a mão na água, os dedinhos, a ponta dos dedinhos, e passar água pela mão. Pode molhar um pouquinho o braço. Sente a água no corpo. Qual é a sensação que dá? Traz essa sensação para a consciência, para pensar também, trazer para a percepção, perceber os sentidos, trazer para a consciência o que a gente sente. Começa no sentido e depois vai para o pensamento. E aí vocês podem ir esfregando as mãos com a água. Pode passar a mão agora no rosto, na nuca, no pescoço, pelo braço. Vão sentindo a água na pele. Qual a sensação que ela dá? E vão sentindo a respiração. Puxa o ar, solta pela boca. Tenta ver por onde passa esse ar dentro do corpo enquanto vocês mexem. Podem pegar um pouquinho mais de água. E aí eu convido vocês, agora com a mão úmida, colocar a mão na terra. Sentir a terra. E passar a terra também nas mãos, esfregar a terra nas mãos. Qual é a sensação? Sintam e tragam para a consciência, para ter a percepção do que se sente. E respirando. Vão sentindo. E sentir a terra molhada nas mãos, entre os dedos. Qual é a sensação? Se houver um estranhamento, tentem manter mais um pouquinho, com mais delicadeza, com menos terra, talvez com mais água, mas tentar aos pouquinhos entender também por que esse estranhamento. Será que ele vai sumindo
tipo a massagem. Pode botar um pouquinho mais de terra. Agora abram os olhos. Percebam como está a mão de vocês. A terra nas mãos. Qual a sensação de olhar e ver a mão de vocês com terra e água? Sentindo mais a respiração, olhando para os colegas, olhando para cada um que está perto de você. Todos com as mãos assim. São todos assim. Qual é a sensação que dá? É isso. Essa música que eu coloquei significa tudo é amor. E é isso, nós somos natureza e a natureza é só amor. Boa experiência para vocês.